Conversei com setores aqui no Rio de Janeiro ligados aos Estados Unidos, conversei com a Consul, conversei com amigos que são pesquisadores, que moraram lá, todos muito preocupados. As dificuldades do governo Biden alimentam sistematicamente a possibilidade de retorno do Trump. Em que isso nos serve? Nos serve para dizer o seguinte: não basta a gente pensar que Lula tem que ganhar a eleição. O Lula tem que ganhar em condições de governar. Porque senão o bolsonarismo vira um fantasma que a gente não consegue espantar das nossas casas. É o que eu estou dizendo. O Bolsonaro é uma coisa, o bolsonarismo será outra. Nós vamos conviver com o bolsonarismo como uma ameaça durante todo o período do governo Lula. Temos que criar governança. E governança se faz com pacto com um sistema capaz de gerar diálogo. E não se dialoga só com os iguais. Não se dialoga. O Brasil é complexo. O Brasil tem dimensão continental e profundidade política maior ainda. E o Lula tem muita experiência nesse sentido, sabe o que significa a sua responsabilidade. Então, nesse sentido, a gente sabe bem como é que é. Você citou Como as Democracias Morrem. Eu queria citar Engenheiros do Caos, né? Que é um outro livro muito importante para a gente entender como... Giuliano da Empoli. Um livro fundamental para... né? Isso. Um italiano, que é um livro pequenininho, né? Mas é um livro genial sobre como essas extremas-direitas no mundo inteiro operaram de forma engenhosa. Assim, há uma engenharia. Porque você olha para o Bolsonaro, um sujeito tosco, agressivo, violento, ignorante, você pode achar que ali não tem uma engenharia. Tem uma inteligência política, que passa por uma sociedade em redes, né, que passa por uma cultura do ódio e do medo, né, que passa por pactos com determinadas lideranças religiosas. Há uma engenharia. Então, eu não sou desses que parto do princípio que a eleição está ganha no primeiro turno. Eu nem gosto dessa visão. Eu acho que isso pode nos prejudicar. A gente tem que entender que essa é uma eleição que tende a ser de 2 turnos. Se ganharmos no primeiro, é uma vitória estupenda para a democracia, mas a gente tem que se preparar para uma eleição violenta, uma eleição dura, uma eleição desonesta, onde, na verdade, todas as veias autoritárias e antidemocráticas estarão impostas em práticas. Todas. E eles têm o Centrão como aliado nesse momento, pelo menos até algum momento. Agora, a democracia continua ameaçada. Vamos lá, gente. A gente tem um governo que ameaçou fechar o Supremo. A gente tem um governo que financiou manifestações, né, retomando o ideal do ato institucional número 5, ameaçou fechar o Supremo, né, ameaçou todas as organizações científicas no meio de uma pandemia, nos levando a ter mais de 600 mil mortes. A gente está falando de um governo que boicota a vacina e que atrasa a vacinação das crianças. A gente está falando de um governo que o tempo inteiro é baseado na lógica do fanatismo, do medo, do ódio e da ameaça às instituições. Isso é evidente que não acabou. A eleição do Bolsonaro, por isso que eu insisto, é um plebiscito sobre a Constituição de 88. E eu estava conversando esses dias com ministros do Supremo. Não vou citar aqui, né, quem, né, ou quais. Mas uma coisa me chamou a atenção. Essa história de que o Brasil está muito polarizado, Lula de um lado, Bolsonaro do outro. E eu ouvi de ministros do Supremo. Eu falei, este raciocínio não é correto. Você pode não gostar do Lula, você pode ter críticas ao Lula, mas o Lula foi presidente e nunca ameaçou o Congresso, nunca ameaçou fechar o Supremo, nunca desrespeitou as instituições. Então você não tem 2 lados. Você tem um lado autoritário, um lado reacionário, um lado fascista e do outro a democracia. Independente do que você acha do Lula. Isso eu ouvi de pessoas do Supremo. E é muito importante esse raciocínio. Cuidado com essa ideia de uma polarização. A polarização existe. Existe um lado fascismo da democracia. Não de um lado Lula e Bolsonaro, porque eles não podem jamais ser comparados. Não há comparação.